Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, chegamos ao final de mais uma semana de aulas, tá bom? Hoje a gente vai ter aula de ciências, então pega o teu livro, abre lá na página 59. Hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre os animais. Na última aula a gente viu o quê? A gente viu onde os animais vivem, o que é habitat, né? E hoje a gente vai ver como é que os animais se locomovem e como eles se alimentam, tá? Então, os animais se locomovem da mesma forma? Não, né? Cada um tem a sua forma de se locomover, tá? Então, eles podem apresentar diferentes formas para ir de um lugar para outro. Isso é o que significa locomoção, é você sair de um lugar e se dirigir a outro, tá? Então, existem alguns animais que não têm a capacidade de se locomover. Lembram lá das esponjas que a gente viu? As esponjas e os corais, eles ficam fixados em pedras ou em cascos de navios lá no fundo do oceano. Então, eles não saem do lugar, tá bom? Mas na água, a maneira mais comum de se locomover é através do nado. É assim que os peixes vão se locomover, tá? E os animais podem usar diferentes estratégias para realizar essas atividades, né? Para nadar de um lugar até o outro. Então, por exemplo, o pinguim, ele tem asas, né? Uma ave, ele tem asas, mas a principal forma dele de se locomover é o nado. Então, ele vai usar as asas para nadar. Ele vai usar as asas como nadadeira, tá? A gente vai ver, tem também os peixes. Os peixes têm o corpo alongado e achatado, tá? E isso faz com que ele nade com maior facilidade. Facilita o deslocamento dele na água, tá? Além disso, vocês acham que eles têm o corpo escorregadio por quê, gente? Que é para impulsionar melhor na água, dar mais velocidade, tá? A gente tem também as lulas e os moluscos que vão nadar através da propulsão, ou seja, para eles se deslocarem, eles armazenam água dentro do corpo e depois vão liberar essa água num jato. E isso vai dar também impulso para eles nadarem e terem velocidade nesse deslocamento, tá? A gente vai ter também uma outra forma de se locomover, que é caminhando, fazendo isso diretamente no solo, tá? Como os seres humanos, os cachorros, cangurus, sapos, cobras, tá bom? Mas aí, tia, todos os animais vão andar sobre o solo? Não. Alguns vão andar como, por exemplo, nós, os seres humanos. Outros vão saltar, pular, como as rãs, os sapos, os cangurus. E alguns outros vão também se rastejar, como as cobras e as minhocas. Então, no meio terrestre, a gente tem 3 formas de locomoção: caminhada, salto e rastejo, tá? Agora, tem uma outra forma, né, que é das aves, que é o voo. Alguns animais vão se deslocar por meio do voo, né? A maioria das aves e dos insetos tem a capacidade de voar, tá? E a gente já falou disso, mas o único mamífero que voa é o morcego, tá bom? Da mesma forma que existem diversas maneiras de se locomover, também há diversas maneiras de se alimentar, tá? A gente vai ter aí uma diferença para as plantas, né? As plantas, elas produzem o próprio alimento. Nós e os outros animais não. Nós consumimos, tá? Nós não produzimos o nosso próprio alimento, tá certo? Precisamos encontrar no nosso ambiente alimentos que nos ajudem na nossa sobrevivência, tá? Os animais, eles costumam ser representados, classificados em 4 grupos, dependendo da sua dieta, dependendo do que eles comem.
Então, a gente vai ter o primeiro grupo, que são os herbívoros. Os animais que se alimentam somente de plantas ou algas. Exemplos, tia. Bois, vacas, cavalos, zebras, alguns peixes, abelhas, tá? A gente vai ter também os animais que são carnívoros, que são aqueles que só vão se alimentar de outros animais ou de algumas partes da carne desses outros animais. Então a gente vai ter leões, jacarés e aranhas, por exemplo. Esses animais que se alimentam de outros animais precisam de estratégias para caça, tá? Para poder capturar a presa. Por exemplo, a aranha. Qual é a estratégia dela? A teia. É pela teia que ela captura insetos para se alimentar. A gente vai ter também os animais onívoros, tá certo? Que são aqueles que se alimentam tanto de plantas como de carne. É misturada a dieta. Tem plantas e carne, tá? E aí a gente tem como exemplo qual? Os seres humanos, a gente come tanto fruta, legume, verdura, como também nós consumimos carne, né? Galinha, bife e outros tipos de carne aí. E a gente vai ter na natureza os lobos-guarais, que são um exemplo também dessa dieta, tá? A gente vai ter como quarto e último grupo os animais que são detritívoros. Detritívoros são os animais que se alimentam de carne já podre, tá? De animais que já estão em processo de decomposição. Os urubus são um exemplo, assim, sensacional disso. Eles se alimentam só de carne que já está em estado de decomposição, já está ficando podre ou já está podre, tá certo? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? Os pais de vocês já sabem, não sei se vocês sabem ainda, mas eu estou dizendo agora. Eu vou me ausentar por alguns dias, porque amanhã eu vou fazer uma cirurgia, tá? Uma pequena cirurgia, nada demais, pra retirar um dentinho meu que não nasceu e tá me prejudicando de alguma forma, tá bom? E eu vou ficar alguns dias ausente de atestado, tá? Os vídeos, não se preocupem, estarão todos disponíveis já, certo? E aí a gente se vê depois de alguns dias, tá bom? Que o seu final de semana seja incrível. Curta, brinque, descanse, tá? Porque segunda-feira tem mais. Beijos e até a próxima aula. Tchau!